Boa tarde a todos. Hoje, 4 de agosto de 2025, iniciamos a atividade do eixo temático Análises Clínicas e Toxicológicas do Programa Educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. Em 2025, as atividades educacionais da Academia estão organizadas sob 6 eixos temáticos: análises clínicas e toxicológicas, que é o eixo que apresenta hoje esse seminário, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, plantas medicinais e inovação, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades da academia ocorrem semanalmente às segundas-feiras, das 18 às 19 horas. O calendário está sempre disponível para consulta no site cienciasfarmacêuticas.org.br e em nossas redes sociais. O Programa Educacional de Ciências da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui suas atividades gratuitas graças aos mantenedores SEM, responsável pela fabricação de genéricos no Brasil, Sindusfarma, Eurofarma, Iprafarma, Abafarma, Abifina, BD Saúde, FCEP Farma, Hipofarma, ICF, Sincasmep, Stevanato Group e o Wilton Brasil. Eu sou a Marta Dilana, acadêmica titular, cadeira 102 da academia, e serei a moderadora responsável pela atividade de hoje, que contará com a participação da doutora Nayara Nascimento Toledo Silva, que eu tenho a honra de dizer que é aluna da Escola de Farmácia de Ouro Preto, de onde eu sou professora. E a Nayara é uma jovem professora do meu departamento de análises clínicas. Ela é professora de bioquímica clínica da Escola de Farmácia, na qual se graduou em farmácia e concluiu o mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas, com foco em fatores ambientais e genéticos associados à infecção pelo HPV e à carcinogênese cervical. É um prazer estar apresentando você aqui, Nayara, uma colega de trabalho. O objetivo da atividade deste seminário é destacar o papel do HPV no desenvolvimento do câncer cervical e a importância da prevenção e rastreamento desta neoplasia. Portanto, um tema de grande importância em saúde pública, que pelo número de inscrições já é mais uma demonstração de que é um tema atrativo. Está prevista 1 hora e 30 minutos de atividade, que procuraremos manter dentro da seguinte distribuição de tempo, segundo recomendações da academia: 10 minutos de abertura, 50 minutos para a apresentação da palestra ou cenário, 30 minutos para perguntas e comentários. Solicitamos aos participantes que formulem suas perguntas ou façam suas colocações no QIA. As perguntas ou colocações serão recebidas e organizadas pela professora Maria das Graças, porque eu estou tendo dificuldade de abrir, de entrar aí no Zoom do seminário com o meu computador. Eu estou fazendo tudo pelo celular. Por isso, a professora Maria das Graças cuidará de encaminhar as perguntas e conduzir aí para a palestrante. Nesse momento, convido a doutora Nayara a iniciar a sua palestra, desejando todo sucesso. Obrigada, Nayara. Obrigada, Marta. Queria inicialmente agradecer a você e a professora Maria das Graças pelo convite para poder falar um pouquinho sobre um assunto com o qual eu trabalhei desde a época de acadêmica e continuo agora orientando nesse assunto, agora como professora. Então, é um prazer poder falar disso aqui para a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Bom, então, a nossa palestra é intitulada de Aspectos Epidemiológicos, Prognósticos e Diagnósticos do Câncer Cervical, a importância do HPV nesse contexto. Bom,
O HPV, ou papiloma vírus humano, é um vírus epiteliotrópico pertencente à família Papillomaviride e, como o próprio a sua classificação diz, por ser epiteliotrópico, ele vai infectar células do epitélio, principalmente células da junção ali escamo-colunar do epitélio, não só do epitélio cervical, como também de cabeça e pescoço, o epitélio do canal anal, peniano e da vulva. Portanto, o papilomavírus humano, considerado de alto risco oncogênico, ele pode levar ao desenvolvimento de neoplasias em diversos sítios anatômicos. Nós vamos falar hoje, necessariamente, do envolvimento do HPV com o desenvolvimento do câncer de colo uterino ou o câncer cervical. O câncer cervical, ele tem uma incidência e prevalência grande em todo o mundo, apesar de, como a gente vai ver durante a nossa aula, ser um câncer completamente prevenível ou altamente prevenível. Como a gente pode ver nessa figura, os países que estão coloridos de um azul de tom mais forte são aqueles em que a gente tem uma prevalência maior do HPV, do câncer cervical, desculpa, como os países do continente africano, América Latina, leste europeu e Ásia. E isso está muito associado à falta de programas de rastreio dessa neoplasia. No Brasil, o câncer cervical é o terceiro mais comum entre as mulheres, tendo sido estimados para o ano de 2023 o surgimento de mais de 17 mil casos dessa neoplasia. Então, o câncer de colo de útero, ele está atrás apenas do câncer de mama e de cólon e reto na população brasileira. Atualmente, nós sabemos da associação entre a infecção persistente pelo HPV de alto risco oncogênico e o desenvolvimento do câncer de colo de útero, mas nem sempre isso foi assim. Inicialmente, lá em 1907, foi a primeira vez em que em que houve a descrição da natureza infecciosa de verrugas humanas. Depois, em 1922, foi relatada a primeira relação entre as lesões papilomatosas e o câncer. Em 68, o vírus da herpes simples, que é o HSV, deixou de ser associado ao câncer cervical, e na década de 70, foi que surgiram as primeiras suspeitas da relação do HPV com essa neoplasia. E isso se deu também graças à identificação dos coilócitos, que são células neoplásicas com a morfologia alterada, características da presença da infecção pelo HPV. Na década de 80, foi possível, então, a clonagem dos HPVs do tipo 16 e 18, a partir da biópsia do colo do útero, a expressão de genes virais em células neoplásicas, foi elucidada a integração do DNA do HPV no genoma do hospedeiro e a importância disso para o processo carcinogênico, a capacidade do vírus de promover a imortalização celular e a replicação viral. Isso aconteceu graças às pesquisas coordenadas pelo médico Harold Zurhausen, que recebeu, inclusive, o Prêmio Nobel da Medicina por isso, em 2010, se não me engano. Bom, mas por que o HPV, um vírus, uma infecção viral, como é que ela pode levar ao desenvolvimento de uma neoplasia? O HPV é um vírus de DNA circular, como a gente pode ver aqui nessa figura, de aproximadamente 8.000 pares de base, divididos em 8 faixas de leitura. As faixas que são denominadas, os genes que são denominados de early, são responsáveis pela expressão das proteínas virais que vão regular a replicação das células.
seja elas, e isso acontece através da utilização da maquinaria da célula hospedeira. Já aquela célula, aqueles genes que são denominados L de leite, eles expressam proteínas que compõem o capsídeo viral. Além disso, a gente tem uma região de controle que vai controlar a expressão de todos esses genes e, portanto, das respectivas proteínas. A infecção pelo HPV, ela vai acontecer na região cervical, ou seja, no colo do útero, que compõe aqui o terço inferior do útero, e ela acontece especialmente no que a gente chama de junção escamoco-lunar, em que a gente tem uma zona de transição entre o epitélio e o epitélio escamoso, células escamosas, e o epitélio glandular. Então, é necessário que haja uma abrasão, uma microabrasão, para que o vírus ele alcance as células basais do epitélio, do hospedeiro, e infecte essas células. O que acontece a partir do momento que a cervix ela é infectada? Se essa infecção ela persiste e progride, a gente tem o retardo da diferenciação dessas células do epitélio cervical e a persistência pode levar ao desenvolvimento de lesões de baixo grau, que é o que a gente chama de alisia ou algasil na citologia, ou NIC1, NIC2 na histopatologia. Nesse momento, a gente tem o que a gente chama ainda de infecção produtiva. O que é isso? As proteínas do capsídeo viral ainda são produzidas, novas partículas virais são liberadas junto com a descamação do epitélio, e essas novas partículas virais, elas podem, então, infectar outros sítios. No entanto, com o progresso dessa infecção, a gente tem a integração do DNA do HPV no DNA do hospedeiro. E aí, o DNA que está epissomal, ele passa a se integrar no genoma do hospedeiro. Isso faz com que a gente tenha o que a gente chama de fase de transformação da infecção, e durante essa fase de transformação, a gente já não tem novas partículas virais sendo liberadas, e a gente tem a interrupção do gene do HPV, incluindo o gene do HPV, o gene E2. Isso faz com que haja a superexpressão dos genes virais E6 e E7, que são os chamados oncogenes virais. Se essa lesão, durante essa fase de transformação, a gente tem o que a gente chama de lesão de alto grau, que na citologia é chamada de ASCH ou HASIL, e na histopatologia, NIC2, NIC3. E aqui a gente tem, então, pode ter a progressão para o câncer. No entanto, como a gente está vendo nessa figura B, desde o momento da infecção até o momento em que a gente tem o desenvolvimento de lesões de alto grau, a gente tem a possibilidade de regressão, seja da infecção ou da lesão. No entanto, quando essa lesão de alto grau ela progride para o câncer invasivo, essa progressão é irreversível. E como é que se dá a transformação maligna do tecido cervical pelo HPV? Isso acontece principalmente, como eu comentei, pela ação das oncoproteínas E6 e E7. E6 age principalmente se ligando e degradando a proteína P53 e leva, então, à diminuição da apoptose das células que deveriam ter a morte celular programada. E7 age se ligando à PRB, a proteína do retinoblastoma, além da proteína P21, que regulam o ciclo celular, e isso leva a uma falta de regulação do ciclo e uma proliferação celular exacerbada. Além disso, as oncoproteínas E6 e E7 também agem driblando o sistema imune, tanto inibindo a produção de citocinas, como interleucina 1 beta, interleucina 6, diminuindo a ativação de macrófagos,
como também inibindo a ativação dos TLRs, através da inibição da secreção de interferons e diminuindo, portanto, a resposta das células T, normalmente T citotóxicas, TCD8. No entanto, pessoal, é pequeno o número de pessoas que têm a infecção pelo HPV e vão ter câncer. Isso acontece porque há publicações que dizem que a maioria de nós terá HPV pelo menos uma vez na vida, e nós nunca saberemos. Nosso organismo vai eliminar naturalmente essa infecção. É apenas em cerca de 10% das mulheres infectadas que, depois de 1 a 2 anos, a gente vê o surgimento das lesões de baixo grau. Uma porcentagem ainda menor, desculpa, depois de 5 anos ou mais, é que vão apresentar o desenvolvimento de lesões de alto grau. E menos de 1% das mulheres infectadas por algum tipo de HPV de alto risco oncogênico vão apresentar o desenvolvimento, vão ter câncer de colo de útero em si, e isso leva aproximadamente 10 anos para acontecer. Ou seja, a gente tem uma janela de oportunidade muito grande para detectar, seja a infecção pelo vírus ou as lesões que o vírus traz, que o vírus acarreta. E o que vai definir se a mulher, uma vez infectada, vai apresentar uma infecção persistente que vai levar ao desenvolvimento de lesões e essa vai se transformar num câncer? São o que a gente chama de cofatores. O principal cofator do câncer cervical é a infecção persistente pelo HPV de alto risco. No entanto, existem outros cofatores que vão fazer com que haja o desenvolvimento, a persistência dessa infecção e o desenvolvimento das lesões. Existem cofatores relacionados à vida sexual da mulher, como o início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros ou co-infecções com outras infecções sexualmente transmissíveis. Cofatores que vão alterar a resposta do sistema imune, como outras comorbidades, a malnutrição, doenças autoimunes ou a infecção pelo HIV, por exemplo, que vão favorecer diretamente o desenvolvimento do câncer, assim como a persistência da infecção por HPV. Ainda em relação à persistência da infecção por HPV, o uso de contraceptivos hormonais por mais de 5 anos, o uso de cigarro, a microbiota e fatores genéticos podem levar a favorecer a persistência dessa infecção. Além disso, a gente tem fatores como multiparidade, acesso limitado ao serviço de saúde e baixo nível socioeconômico que favorecem a chance, né, que aumentam a chance de desenvolvimento do câncer cervical. Então, são vários cofatores que, juntamente com o HPV, vão favorecer ou não o desenvolvimento das lesões, a persistência da infecção, o desenvolvimento das lesões e a progressão dessa lesão de maneira irreversível para o câncer cervical. Muito se fala dos tipos de HPV, né? O HPV 16, 18, normalmente é o que a gente mais ouve falar. Existem mais de 200 tipos de papilomavírus humanos e aproximadamente 40 deles, infectam a região anogenital. E foi realizada uma classificação dos tipos de HPV de acordo com o risco oncogênico, essa classificação epidemiológica. Foram considerados tipos de alto risco oncogênico aqueles que estavam 100% associados ao desenvolvimento do câncer cervical. A gente tem todos esses tipos de alto risco oncogênico e os mais prevalentes e mais comuns são os 16 e 18. A gente tem também tipos considerados de provável ou possível alto risco e aqueles considerados de baixo risco oncogênico. Dentre eles, o 6 e o 11
são os tipos mais comuns, e eles estão associados não ao desenvolvimento de lesões neoplásicas, mas sim ao desenvolvimento de verrugas, incluindo verrugas anogenitais. A prevalência da infecção por HPV no Brasil é de aproximadamente 25%. Como a gente pode ver nessa tabela de um estudo publicado em 2020, a prevalência ela varia um pouco de acordo com a região, sendo maior na região Nordeste e Central do país. Em Ouro Preto, nós realizamos o estudo da prevalência da infecção pelo HPV em 2010, entre mulheres de 18 a 65 anos, e nós observamos uma prevalência muito parecida com a do restante do país, de 24,3%. Nesse mesmo estudo, nós observamos que isso aqui é a prevalência geral. Dentre aquelas mulheres com citologia normal, a prevalência do HPV era de aproximadamente 11%. Essa figura só ilustra a frequência dos tipos de HPV que nós observamos aqui em Ouro Preto, sendo o 16 o mais prevalente, seguido do HPV-6, que é considerado de baixo risco oncogênico, depois o HPV-18, de alto risco oncogênico, e os tipos 53 e 61. Como é que acontece a transmissão pelo HPV? Para que haja a transmissão do vírus, é necessário que haja o contato direto com o tecido epitelial e que esse tecido ele possua uma microabrasão, para que o HPV ele possa alcançar as células basais do epitélio, como eu mostrei anteriormente. Dessa forma, a forma mais comum é através da relação sexual, sendo que o uso de preservativos diminui a chance, mas não elimina completamente o risco de infecção pelo vírus. Existem também outras formas menos comuns, como, por exemplo, o aleitamento materno, o contato pele-pele e fomites contaminados. Hoje em dia, com o uso de espéculos, por exemplo, descartáveis, isso acaba sendo quase que eliminado, né? Antigamente utilizava-se espéculos de alumínio que eram reaproveitados depois de adequadamente higienizados e esterilizados. Então, se esse processo não ocorresse da maneira correta, poderia haver a chance, né, de contaminação. Existe também a possibilidade de transmissão durante a fertilização, na gravidez ou no momento do parto. Lembrando que esses modos de transmissão são muito menos frequentes do que através da relação sexual. Como é que a gente pode, então, prevenir o câncer cervical, além do uso do preservativo durante a relação sexual, para poder prevenir a infecção pelo HPV? A gente tem hoje em dia as vacinas, e a gente vai falar melhor delas logo em seguida. A gente tem as diretrizes para o rastreio do câncer de colo de útero. Só que antes disso, antes de oferecer vacina e oferecer os métodos de rastreamento do câncer de colo de útero, a gente precisa muito de educação em saúde. E por que eu estou falando isso? Aqui em Ouro Preto, nós realizamos um estudo para avaliar o conhecimento dos adolescentes e dos seus responsáveis em 2014, que foi a época em que foi implementada a vacinação contra o HPV pelo SUS no Brasil gratuitamente. E aí, como a gente pode ver nessa figura, essa segunda seção aqui, ela mostra o conhecimento sobre HPV e câncer cervical. Se a gente parar e observar, a gente, naquela época, e eu não acho que tenha mudado tanto assim, quase 40% dos responsáveis pelos adolescentes em idade vacinal, só 40% sabiam qual que era a principal forma de transmissão pelo HPV. Só 25,5% sabiam se a infecção pelo HPV, se ela tinha sintomas visíveis. E, pessoal, a infecção pelo HPV de alto risco, ela só vai
apresentar sintomas quando a gente tiver uma lesão já de grau avançado. Caso contrário, uma infecção que não tenha produzido lesão ainda, ela não vai apresentar sintomas. O paciente não apresenta sintomas, mas ele transmite essa infecção. E aí, como vocês podem ver, a taxa de conhecimento entre os responsáveis era muito baixa. E entre as meninas que eram público-alvo naquela época, o conhecimento também era muito baixo. E em relação à vacinação em si, apenas 39,2% dos responsáveis sabiam quem poderia receber essa vacina. Então, se os pais responsáveis não sabem quando levar o seu filho ao posto para poder receber a vacinação, essa cobertura vacinal passa a ser prejudicada. Então, não adianta a gente ter vacina, não adianta a gente ter rastreamento, se a gente não tem conhecimento. Em relação à vacinação propriamente dita, atualmente a gente tem no mercado 3 vacinas. A primeira delas, que é uma vacina bivalente, ela fornece proteção contra os tipos 16 e 18. Já a quadrivalente, que é a Gardasil, além da proteção contra os tipos de alto risco 16 e 18, ela confere proteção também contra os tipos 6 e 11 de baixo risco, que são os mais prevalentes, e associados ao surgimento de verrugas anogenitais. E agora, a gente tem também a Gardasil nonavalente, que, além dos tipos 6 e 11, 16 e 18, ela confere proteção contra os tipos de alto risco 31, 33, 45, 52 e 58. E as vacinas, elas têm uma taxa de proteção muito grande. Como a gente pode ver aqui nessa figura, se a gente considerar apenas a prevalência dos tipos 16 e 18, que são os cobertos pelas vacinas bi e quadrivalente, a gente tem que 70,7% dos tipos de câncer cervical, em 70,7% a gente teve a detecção desses tipos virais. Quando a gente amplia para os outros tipos, para esses outros 5 tipos de alto risco, essa cobertura aumenta para 87,4%. Ou seja, a vacina quadrivalente, que é oferecida pelo Sistema Único de Saúde brasileiro, ela oferece proteção contra os tipos virais que estão ligados a 70,7% dos casos de câncer cervical, e a nonavalente, que já está disponível no sistema privado, eleva essa cobertura para 87,4%. Isso fica muito claro quando a gente observa essa figura em que a gente tem a predição da diminuição, da cobertura, né, da prevenção de lesões pré-cancerosas no colo do útero. Então, com a vacina quadrivalente, que está aqui em azul, essa porcentagem, essa prevenção, ela varia de 30% a 50%, 55% de NIC1 a NIC3, enquanto a nonavalente confere uma proteção contra as lesões pré-cancerosas de 50% a 85%. E isso acontece não só para o câncer de colo de útero, mas também para todos os cânceres, todas as neoplasias relacionadas à infecção pelo HPV. Então, como a gente pode ver, considerando só a vacina quadrivalente, a gente tem aqui, uma prevenção de 85% dos casos anais, 70% dos casos de neoplasia na vulva, 65% na vagina, 75% no pênis e 84% dos cânceres orofaríngeos, e essa taxa de cobertura um pouco maior para a nonavalente. Então, é uma vacina que, a longo prazo, já que ela foi implementada
há pouco tempo, no Brasil a gente está fazendo 10, 11 anos de vacinação agora, e a vacinação ela é oferecida para o público jovem que antes de iniciar a atividade sexual, mas a longo prazo a gente espera, com a vacinação por si só, a diminuição muito grande da incidência de neoplasias relacionadas à infecção pelo HPV, incluindo o câncer cervical. E por que essa diminuição não é de 100%? Porque a gente tem uma vacina, ou a gente tem vacinas que não conferem proteção a todos os tipos de alto risco. Inicialmente são para que cobre aqueles tipos que são os mais prevalentes. Bom, essa figura é de 2023 e ela mostra os países do globo em que a gente tem a vacina do HPV incluída no programa de imunização. Então, como a gente pode ver, todo o continente americano, alguns países do continente europeu, aqui a costa leste da África, Austrália, e isso ainda não é a realidade da maioria aqui dos países da África, Rússia e outros países da Ásia. No Brasil, como é que acontece a vacinação contra o HPV? De acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, atualmente utiliza-se uma dose única em adolescentes do sexo masculino e feminino de 9 a 14 anos. Lembrando que a vacina oferecida pelo SUS é a quadrivalente, que oferece proteção contra 6, 11, 16 e 18. Existem algumas alterações no esquema vacinal de acordo com a situação do paciente. Por exemplo, adolescentes nessa faixa etária que foram vítimas de abuso sexual, o esquema vacinal sobe para 2 doses, e vítimas de abuso sexual de 15 a 45 anos, usuários de PrEP nessa mesma faixa etária, pessoas imunodeprimidas ou pessoas com papilomatose respiratória aguda devem receber as 3 doses da Gardasil com o esquema de tempo 0, 2 e 6 meses após a primeira dose. Essa figura, ela mostra a cobertura da vacina contra o HPV aqui no Brasil, e eu acessei essa informação hoje. A última atualização tinha sido às 8h40 da manhã. Como a gente pode ver, a gente tem uma cobertura de quase 77% entre o público feminino e de quase 65% dentre os meninos. No entanto, isso ainda está longe do ideal. Espera-se, a OMS ela preconiza que a gente tenha pelo menos 90% da população vacinada para que a gente tenha a efetividade na redução dos casos de neoplasia. As dificuldades no aumento da cobertura vacinal no país, elas giram em torno da questão um pouco do preconceito, porque isso aconteceu muito no início da vacinação, que a vacinação contra a HPV, ela estava relacionada ao início precoce da atividade sexual, o que não é verdade, a falta de conhecimento, como a gente viu, e ao fato dos adolescentes eles serem vacinados numa faixa etária que está um pouco distante daquela faixa etária em que a gente tem aquela cultura, pelo menos aqui no Brasil, de vacinar bebês e crianças na primeira infância. Então, é necessário a divulgação e reforço para que a gente tenha uma adesão grande à vacinação. Vale ressaltar que a vacinação no SUS, ela acontece de 9 a 14 anos, porque observa-se uma efetividade maior quando a gente tem, quando a vacinação ocorre antes do início da atividade sexual. Mas isso não quer dizer que quem já iniciou a atividade sexual não possa tomar a vacina. E mesmo que isso esteja fora da faixa, possa procurar isso no sistema privado de saúde. Inclusive, há estudos que mostram uma menor incidência de lesões ou maior taxa de regressão de lesões em pessoas que
tomam a vacina contra HPV depois de ter tido relação sexual e de já ter tido uma infecção. Essa vacinação, ela vai prevenir contra novas infecções pelo vírus, mas ela não vai tratar a infecção caso ela já exista, já que a nossa vacina é profilática. Depois que o público que começou a ser vacinado lá em 2014 alcançou a idade de 18 anos, nós começamos uma coorte aqui em Ouro Preto para poder avaliar a efetividade da vacina contra o HPV nas mulheres. E como vocês podem ver nessa figura, nós observamos uma efetividade de 64% da vacina contra a infecção. E como a gente pode ver nessa outra figura, essa prevalência, considerando todos os tipos de HPV, ela é similar entre os grupos vacinado e não vacinado, mas quando a gente observa, principalmente, os tipos que não são cobertos pela vacina, a gente vê que aquele grupo que foi vacinado, ele tem uma prevalência até maior do que o grupo não vacinado. E isso acontece quando a gente considera os HPVs de alto risco, com exceção do 16 e o 18, que a Gardasil tetravalente, quadrivalente, oferece proteção. Isso acontece, pessoal, justamente por aquilo que eu comentei anteriormente. Essa figura, ela mostra, apesar de não ter sinalizado o Brasil, ela mostra os tipos mais frequentes da infecção, os tipos virais mais frequentes em alguns países do mundo. E aí, só para mostrar, a gente tem o 16 e 18, que são os mais comuns e estão presentes aqui em todos os locais avaliados, e são cobertos lá pela Gardasil. Depois, e os 6 e 11 também, né, os de baixo risco. Depois a gente tem os outros tipos que a nonavalente cobre. Isso, logicamente, vai aumentar na verdade, vai diminuir, né, a incidência desses outros tipos virais de alto risco. Mas a pergunta que fica e os outros tipos de HPV de alto risco oncogênico que não são cobertos pela vacina? Será que, com o passar do tempo, essa prevalência desses outros tipos virais vai aumentar? Será que a prevalência de casos de câncer cervical causados por esses outros tipos virais vai crescer? Então, apesar da vacina ela conferir, mesmo a nonavalente conferir uma proteção de quase 90% contra o câncer cervical, é necessário que seja realizado o rastreamento do câncer de colo uterino, porque as vacinas ainda não são capazes de combater, de prevenir contra a infecção de todos os tipos de HPV considerados de alto risco oncogênico. O rastreamento e o diagnóstico do câncer cervical no Brasil, ele, de acordo com o Ministério da Saúde e seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, ele preconiza que mulheres de 25 a 64 anos devem realizar o Papa Nicolau periodicamente. E como é que então acontece ou vinha acontecendo esse rastreamento até o momento? Inicialmente, a paciente ela deve ser submetida à citologia, à análise citológica, que é feita através do exame que todos conhecem como Papa Nicolau ou exame preventivo. Nesse exame, com auxílio de uma espátula e de uma escova, são coletadas células, é feito raspado da região cervical para que células da ecto e da endocérfice sejam coletadas. Essas células, elas são passadas numa lâmina rapidamente ou preservadas em meio líquido para que a lâmina seja feita posteriormente, e através da coloração de Papa Nicolau é feita uma avaliação citológica dessa amostra. Então, aqui nessa primeira figura, a gente tem o que a gente considera uma análise, uma lâmina de citologia normal, e aqui uma lâmina de citologia de uma amostra de câncer cervical.
Então, a gente vai tendo alterações na morfologia dessa célula, alteração da relação núcleo-citoplasma, do tamanho, que vão levar ao diagnóstico ou não dessas lesões pré-neoplásicas, LZIL, HZIL ou ASC-H ou ASC-US, e de acordo com a análise citopatológica. De acordo com o resultado obtido na análise citopatológica, a paciente ela é encaminhada para a colposcopia. Na colposcopia, é utilizado o colposcópio, que é uma espécie de microscópio que vai aumentar em 40 vezes a visão do observador. E aqui, o observador, dependendo do que é visto no colo uterino, aqui nessa primeira figura, um colo uterino normal e aqui um colo com lesão neoplásica. Então, dependendo do que é observado, o profissional médico ou enfermeiro, ele vai fazer a biópsia para análise histológica, que é considerado padrão ouro para o diagnóstico do câncer cervical. Então, uma parte do tecido é coletada, ela depois de ser fixada em formol, incluída em parafina, ela é feita uma lâmina corada com hematoxilina eosina e é observada, então, a arquitetura tecidual e é dado o diagnóstico de ou um tecido normal ou uma neoplasia intraepitelial cervical, que é a NIC de grau 1, 2 ou 3, ou o câncer cervical. Então, o rastreio ele é feito com a citologia e dependendo do resultado da paciente, ela faz a colposcopia e a histologia. Pacientes com dois resultados citológicos normais podem fazer o Papa Nicolau a cada 3 anos. Aquelas pacientes com alteração citológica considerada de baixo grau, ASC-US ou o LZIL, ela deve repetir o exame em 6 meses. E aquelas pacientes com lesão de alto grau ou câncer detectado na citologia são encaminhadas direto para a colposcopia. No entanto, em 2014, a Organização Mundial da Saúde passou a recomendar que a realização do rastreamento do câncer cervical passasse a ser feito através do teste de HPV. Por quê? O teste de HPV ele tem uma sensibilidade maior, com diminuição dos resultados falsos negativos. Ele tem uma detecção maior, de cerca de 60% a 70% dos casos de neoplasia cervical. Tem uma maior custo-efetividade a longo prazo. Os testes são baseados na detecção por amplificação do DNA do HPV, normalmente por reação em cadeia da polimerase, a PCR, e não havendo acesso ao teste do HPV, apenas a citologia é aceitável. Então, o que é a proposta da OMS? A gente pegar um passo antes do surgimento da lesão, que é a infecção pelo HPV. Além disso, a possibilidade de fazer o rastreio utilizando o teste de HPV faz com que a gente tenha o aumento da automação da técnica, diminuindo a subjetividade que a citologia muitas vezes traz. Porque, como a gente viu no slide anterior, é a avaliação morfológica das células, que pode variar entre o observador, lógico que isso é feito por pelo menos 2 citologistas, se há discordância, um terceiro citologista avalia. Existem vários métodos para garantia de qualidade da análise citológica, mas não é todo lugar que dispõe de pessoal para realizar a análise citopatológica, porque para você fazer a citologia, você precisa ser especialista em citologia ou o médico patologista. Diferentemente do teste de HPV. O teste de HPV, por biologia molecular, ele atualmente é completamente automatizável. Então, a gente acaba diminuindo muito a chance de erros e acelerando o diagnóstico. Então, o que é proposto para o rastreamento do câncer cervical a partir do teste de HPV?
Se a paciente faz o teste de HPV e o teste for negativo, ela deve repetir o teste só dali 5 anos, e não mais 3 anos, como a citologia negativa preconiza. No entanto, se essa paciente ela teve o HPV de alto risco detectado, se for o HPV dos tipos 16 ou 18, ela deve ser encaminhada diretamente para a colposcopia. Se for algum dos outros tipos de HPV de alto risco que não o 16 e 18, essa pessoa a gente deve fazer a citologia dessa paciente. Se na citologia for encontrada alguma alteração, ela é encaminhada para a colposcopia. Se não, se apesar de ter tido detecção do HPV, de algum HPV de alto risco, mas a citologia for negativa, ela deve repetir o teste de HPV depois de 1 ano. Então, vários estudos, incluindo um estudo realizado aqui no Brasil, coordenado pelo professor Zeferino, em Indaiatuba, mostraram a custo-efetividade a longo prazo desse método de rastreio do câncer do câncer cervical. E em que consistem esses testes moleculares para detecção e genotipagem do HPV? A maioria deles são testes em que a gente pesquisa o HPV, o DNA do HPV. Quando a gente usa primers, por exemplo, que são específicos para a região do gene L1 do HPV, a gente tem uma detecção genérica, ou quando a gente tem primers específicos para as regiões E6 e E7, essa detecção já é tipo específica. Existem alguns kits que estão disponíveis que fazem a detecção do RNA viral e não do DNA viral. E essas técnicas, na maioria das vezes, são técnicas de reação em cadeia da polimerase, principalmente a PCR em tempo real, mas existem kits para detecção e genotipagem do HPV por sequenciamento ou microarranjo. E muito legal, existe um grupo coordenado por Paul Jacques, que faz um inventário dos kits para detecção e genotipagem de HPV no decorrer do tempo. Então, a última publicação foi em 2024, referente ao inventário realizado em 2023. Então, como a gente pode ver aqui na figura que demonstra os kits disponíveis em 2023, a gente tem países no continente asiático, americano e europeu, e o número de países em cada um desses continentes que fabrica os kits aumentou muito se a gente comparar aqui com o ano de 2010. Como vocês podem ver, ó, em 2010 apenas empresas norte-americanas fabricavam no continente americano kits para o HPV, e em 2025 a gente já tem outros países, incluindo o Brasil, fabricando kits para detecção desse vírus. Sendo levados também pela necessidade que a OMS identificou de trocar a forma de rastreio do HPV. E aqui a gente vê que o número aumentou bastante de 2010 para cá, mais que triplicou, quase quadruplicou de 2010 para 2023. Mas, apesar da gente ter um número muito grande de kits disponíveis para detecção do vírus, é necessário que, para a realização do rastreio, sejam utilizados kits validados. Existem muitos kits que, às vezes, não passaram por testes para avaliar a eficácia na detecção do HPV relacionado às lesões, e isso é um problema grave. Lembra muito quando a gente começou a fazer a dosagem de hemoglobina glicada, que podiam ser utilizados apenas kits que passassem pelos testes de padronização preconizados. A mesma coisa acontece agora para os kits de HPV. Então, se a gente olhar nos manuais, inclusive o manual que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, pela Conitec, está lá quais kits são recomendados para serem utilizados no rastreio do HPV. E como é que consiste, né? Então, essa detecção é feita a coleta da cervix uterina, é feito o raspado aqui da cervix uterina, utilizando essa escovinha. A amostra, então, armazenada num meio
pode ser o meio utilizado para citologia em meio líquido, ou um meio que vai só conservar as células para a extração do DNA. Então, é feita a extração do DNA e a detecção do DNA do HPV com primers específicos ou sondas específicas, ou para todos os tipos de HPV, ou sondas tipo específicas, normalmente por PCR em tempo real. Quando a gente usa uma citologia em meio líquido, a gente acaba otimizando o fluxo, porque caso seja detectado o HPV, algum HPV de alto risco que não seja 16 e 18, é preconizado fazer a citologia. Para que a paciente não tenha que voltar para uma nova coleta, pode-se usar, então, a mesma amostra para confecção da lâmina e análise citopatológica. No entanto, apesar da detecção do HPV aumentar a sensibilidade e o sucesso dos métodos de rastreamento do câncer cervical, aqui a gente ainda tem a necessidade da coleta de amostra cervical, o que para muitas mulheres ainda é um tabu. Então, tem surgido muitos estudos para tentar encontrar alternativas para realizar a detecção do HPV sem a necessidade da paciente ir até um centro de saúde para realizar a coleta de material cervical. Uma possibilidade que vem sendo bastante estudada, mas os resultados ainda são bem conflitantes, é a detecção do DNA livre de células do HPV. Conforme o HPV infecta o epitélio cervical ou qualquer outro epitélio do paciente, se essa infecção progride, o DNA do HPV ele se integra ao DNA do hospedeiro, deixando de ser epissomal, e passa a haver lise dessas células infectadas, o DNA não só dessas células tumorais ou pré-neoplásicas, como também o DNA do HPV, ele passa a estar presente na circulação do hospedeiro. E aí, a gente tem a possibilidade de detectar o DNA do HPV, o DNA livre de células do HPV, o cell-free HPV DNA, por técnicas mais sensíveis, como o sequenciamento de nova geração ou a PCR digital. No entanto, como marcador de estagiamento de células tumorais, de avaliação de tratamento do câncer, ou seja, quando o câncer cervical já está estabelecido, o DNA, a pesquisa do DNA livre do HPV tem apresentado uma performance muito legal. Agora, para o rastreio, ainda são necessários mais estudos para avaliar a utilização dessa técnica no rastreamento, porque mulheres que estão fazendo rastreamento, na maioria das vezes, como a gente viu, não vão sequer ter lesão. Então, a carga viral, a carga de material genético do DNA circulante é muito baixa. Então, a gente precisa de técnicas com uma sensibilidade muito alta para que haja detecção. Existe também alguns estudos mostrando a possibilidade de detecção do DNA do HPV, como também proteínas ou partículas virais na urina, e a possibilidade de autocoleta de material cervical para a detecção do vírus. No entanto, isso ainda também não foi implementado. Essa questão da detecção do DNA do HPV na urina, ela vem de muito tempo e ainda não tem-se uma conclusão se realmente é efetivo ou não. E a autocoleta tem sido avaliada como uma alternativa no caso daquelas mulheres que se negam a ir no pronto atendimento, no centro de saúde, para poder fazer a coleta do material cervical. Mas lembrando que o ideal é que seja feita a coleta da endo e ectocerce do colo do útero. Então, essa autocoleta, se não for bem realizada, ela pode não ser representativa e ter um resultado falso negativo. Então, caminhando junto com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, o que foi feito no Brasil? Foi divulgada em fevereiro de 2027 uma recomendação da Conitec para testagem molecular da detecção do vírus
e o rastreamento do câncer de colo do útero. Logo em seguida, junto com o Dia da Mulher do ano passado, de 2024, houve a notícia de que o Ministério da Saúde passava, então, seguindo a recomendação da Conitec, a incorporar os testes para a detecção do HPV nas mulheres. E, recentemente, há 1 ou 2 semanas, foi publicada uma lei em que a gente tem a instituição da Política Nacional de Enfrentamento da Infecção pelo Papilomavírus a partir da detecção da infecção pelo HPV. Essa lei ela tem 90 dias para entrar em vigor. A gente espera que, com isso, a gente tenha a modificação mesmo do rastreio do câncer de colo de útero no sistema público de saúde do Brasil, que passa a ser feito, então, pelo teste molecular de HPV, ao invés do rastreio primário pela citologia, e isso vem muito em consonância com as metas da Organização Mundial da Saúde para a redução da incidência e a erradicação do câncer cervical. Quais são essas metas? Nós esperamos que, na verdade, a OMS espera que até 2030, 90% das meninas até 15 anos sejam vacinadas contra o HPV, 70% de cobertura da triagem com teste de alto desempenho, teste molecular, para detecção do vírus, e que 90% das mulheres com tumor recebam o tratamento. E aqui a gente está falando das lesões pré-neoplásicas e neoplásicas. As lesões pré-neoplásicas, elas são tratadas com excisão, monitoramento, e se essa lesão, com o passar do tempo, ela não regredir ou for persistentemente de alto grau, é feita a excisão da lesão. Já pacientes com câncer instalado, dependendo do estadiamento do câncer, é feito quimio e radioterapia, além da remoção cirúrgica. Lembrando que a infecção pelo HPV não tem tratamento. A gente trata o que o HPV causa. A infecção por HPV, ela, na maioria das vezes, é eliminada naturalmente pelo organismo. E não existe tratamento para essa infecção. O melhor tratamento é manter o nosso sistema imunológico saudável e feliz, além de ter comportamentos que levem à diminuição da chance de aquisição da infecção, como, por exemplo, a vacinação, o uso do preservativo e, no caso do câncer, do rastreio das lesões, seguir os programas de rastreamento com citologia e, muito em brevemente, o teste de HPV de alto risco. Bom, essas são as referências que eu usei e gostaria de novamente agradecer à Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas, nas pessoas da professora Marta Dilana e da professora Maria das Graças. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Nayara, pela apresentação. Parabéns, muito didática, muito informativa. Vamos abrir o espaço para as perguntas, deixando agora que a coordenadora do eixo, professora Maria das Graças, da UFMG, conduza a você as perguntas apresentadas no chat pelos participantes. Perfeito. Um abraço a todos. Ok, muito obrigada, professora Marta Dilana, e por ter me passado a palavra. Eu gostaria de dar boa noite a todos que estão assistindo essa palestra, que foi tão informativa. Gostaria também de dar os parabéns para a professora Nayara, que colocou tão bem esse assunto, deu uma verdadeira aula, né, sobre a infecção pelo HPV, e eu, de fato, aprendi demais e outras coisas eu relembrei. Então, você foi extremamente didática, calma, tranquila, mostrando que é uma excelente professora. Parabéns. Obrigada. Viu? E te agradeço muitíssimo por você ter aceito o nosso convite, eu como coordenadora do Eixo, e agradeço muito também
a sua indicação pela professora Marta de Lana, foi uma indicação realmente maravilhosa de um assunto de suma importância, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para iniciar o debate aqui. Depois nós vamos ver as perguntas aqui do QIA e depois vamos dar uma passada aqui no chat também para ver o que ficou registrado. Bom, você falou que uma das metas da Organização Mundial de Saúde é, é que 90% das meninas até 15 anos sejam vacinadas contra HPV, né? O que eu acho que é uma meta realmente que tem tudo a ver, e eu acho que é começando por aí que a gente pode controlar isso. Como educador, eu queria te fazer a pergunta que não pode calar, relacionada com isso. É uma infecção, né, que pode resultar num câncer, mas ela é prevenível, como você disse logo no início. Então, como é que você vê campanhas em escola? Elas estão existindo, diante do que você sabe sobre o assunto, você que acompanha, essas campanhas, né, a respeito do HPV, vacinação, como é que se infecta, isso está existindo nas escolas? Bom, professora, o que que aconteceu? Quando a vacina foi implementada, lá em 2014, junto veio a confusão do preconceito e o caso de algumas meninas que tiveram uma reação adversa mais grave, que foi relacionada à vacina, mas não ficou comprovado. Então, lá no começo, isso acabou atrapalhando bastante. O nosso grupo acabou fazendo intervenções nas escolas para poder avaliar o antes e o depois dessa intervenção, o conhecimento sobre HPV e vacinação. E agora, depois de 11 anos já no calendário vacinal, eu acredito que isso já esteja mais consolidado e essa questão da cobertura ainda não estar próxima dos 90% esteja também associada a esse movimento anti-vacina global que a gente tem visto. A questão das escolas acaba sendo um pouco complicado porque nem todas as escolas autorizam esse tipo de campanha dentro da escola. Escolas talvez municipais, em acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, consigam fazer, estaduais talvez, a escola particular vai depender muito, mas, por exemplo, aqui em Ouro Preto não houve vacinação na escola, se não me engano, porque foi uma questão complicada naquela época. Sim, ok. Obrigada, né, pela sua resposta. Que eu penso que um excelente canal seria realmente a escola, né? Exato. Ok. Agora, nós vamos, então, abrir o nosso chat aqui para ver os comentários. A Maria Gorete Martins de Mello colocou a seguinte pergunta: quando a mulher apresenta o HPV e é direcionada para a vacinação, o seu parceiro também deve tomar a vacina? Bom, de novo, existe muito essa questão de se a paciente já tem HPV, para aquela infecção contra o HPV, a vacina que está disponível não é terapêutica, é profilática. Então, ela não vai tratar aquela infecção que já existe. No entanto, é sempre válido, mesmo já tendo HPV detectado, tomar a vacina para evitar novas infecções. E assim como qualquer outra doença sexualmente transmissível, o parceiro também pode e deve tomar se quiser. Lembrando que no sistema privado de saúde, o esquema vacinal é de 3 doses
e deve ser de 3 doses mesmo, porque a gente já está falando de pessoas que iniciaram atividade sexual, então a gente vai ter uma resposta imune mais robusta, né? E em alguns locais já se encontra a nona valente. Então, se possível, fazer o uso da nona valente. Ok, muito obrigada. Doutor Humberto Zardo está perguntando o seguinte: professora Nayara, você é muito didática, então, inicialmente, né, um comentário bastante favorável aqui à sua exposição, o que eu concordo plenamente, excelente. Ele pede para você explorar, primeiro, métodos para possível regressão. Não recordo ter sido tratado na apresentação. Uhum. 2, estaria a vantagem do uso de profiláticos no ato sexual com penetração estar lubrificado? Aí ele coloca silicone no produto ou adição extra do gel íntimo, apesar do látex ser abrasivo à mucosa. Uhum. Bom, então, em relação ao primeiro questionamento, os métodos que vão favorecer, pelo que eu entendi, a regressão da infecção pelo HPV. Não existe. O método é esperar que o seu organismo elimine naturalmente a infecção. E a gente espera isso mantendo bons hábitos de vida, não fumar, não ingerir bebida alcoólica, realizar atividade física, ter uma alimentação saudável. Então, tudo que favoreça a uma vida saudável. É assim que o nosso organismo vai. É assim que a gente favorece que o nosso organismo elimine a infecção pelo HPV. Agora, em relação ao segundo questionamento que ele fez, ao uso de lubrificante para diminuir o atrito, eu realmente nunca vi estudos sobre, lembrando que essa microabrasão, ela pode acontecer não só pela penetração em si, mas por todo o contato íntimo da região anogenital. Então, pode ser que diminua? Pode, mas é como eu disse, nem o uso do preservativo protege em 100% a transmissão através da relação sexual. Ok. Em seguida, vamos aqui ao comentário da Maria Goretti, sobre kits validados e registrados na Anvisa. Aí ela coloca o seguinte: caso haja problemas técnicos com os kits, deve ser utilizado o sistema de tecnovigilância da Anvisa para queixa técnica. Então, Perfeito, foi um comentário, né, que ela fez. exatamente. O Marco Aurélio da Silva está nos perguntando o seguinte: qual a eficácia do teste na coleta de sangue? Olha, a taxa de detecção do HPV na coleta de sangue para pessoas em que o HPV foi detectado, por exemplo, no material cervical, mas que não tenha lesão no colo do útero, a taxa de concordância ainda é muito baixa. Por quê? A gente tem poucos estudos que foram realizados com mulheres que apresentavam ou só infecção ou infecção e lesões pré-neoplásicas, e a maioria desses estudos ainda utilizou técnicas que não eram tão sensíveis como o sequenciamento ou a PCR digital, e não utilizou um tubo de coleta adequado. A pesquisa do DNA livre das células, o cfDNA, o cell-free DNA, ele pode ser feito inicialmente no plasma, coletado em EDTA, ou até mesmo no soro. Só que hoje em dia já existem tubos específicos com conservantes específicos para preservação do cfDNA. Então, é necessário que estudos sejam feitos utilizando uma técnica de alta sensibilidade, com uma especificidade abrangente para todos os tipos de HPV, pelo menos de alto risco,
com um meio de coleta que preserve bem esse tipo de amostra e com um kit de DNA que a gente já tem disponível no mercado também, que é específico para esse tipo de DNA, que está em pequena quantidade na circulação. Então, para rastreio, ou seja, para aquelas pessoas que a gente nem sabe se tem HPV, que provavelmente, se tem o HPV, não vão ter lesão, esse teste ainda não tem boa eficácia. Agora, para aquelas pacientes que têm câncer, que o câncer já foi detectado, a gente já tem estudos com resultados muito bacanas. Ok. Vamos agora para a pergunta da Bruna Emídio. É possível, por meio de algum exame, saber se a pessoa já foi infectada previamente pelo vírus, mas não desenvolveu doença e eliminou o vírus? Ou só é possível detectar caso haja infecção e posterior lise do vírus e liberação do DNA viral no sangue? Olha, até o advento da vacinação, era muito difícil a gente detectar anticorpo contra HPV. Por quê? A maioria das infecções naturais pelo vírus, ela não causa soroconversão. Então, a gente não consegue detectar títulos de anticorpo anti-HPV na circulação. Então, não existe uma forma de a gente definir se o paciente já teve a infecção, já que a gente não está detectando o vírus, o seu DNA genético, naquela amostra mais. Então, não existe. E agora, com o advento da vacinação, se a gente consegue detectar esses anticorpos, que os títulos estão altos justamente após da vacinação, a gente não vai saber, foi vacinação ou foi um contato prévio. Então, não é possível. Ok. A Ana Rodrigues de Andrade faz a seguinte pergunta: as vacinas teriam efetividade em mulheres que já foram diagnosticadas com HPV? É o que eu comentei, a vacina ela é profilática e não é terapêutica. A mulher que já foi diagnosticada com HPV, ela tem grande chance de eliminar essa infecção. Como eu comentei, há estudos que dizem que todos nós vamos ter HPV em algum momento da nossa vida e não vamos saber. Então, já tem HPV, mas quer se vacinar? Se vacina, porque isso vai prevenir que você tenha outras infecções por outros tipos virais ou até mesmo por aquele tipo viral, se ele for um tipo vacinal. O Marco Aurélio da Silva pergunta: existe algum movimento para disponibilizar a vacina nonavalente no SUS? Marco Aurélio, eu acredito que vontade sempre há. É, Depois que a gente começa a circular em vários lugares com pesquisadores que querem fazer pesquisa translacional, a vontade é sempre disponibilizar a melhor opção no SUS. Eu não sei falar se há algum estudo atualmente na Conitec que avalia a incorporação da nonavalente no SUS. Mas, se com o passar do tempo a custo-efetividade trazida por essa vacina realmente existir, e é uma questão de tempo só para poder avaliar, com certeza eu acredito que o SUS vá começar a se movimentar para poder fazer essa inserção. Mas eu realmente não sei te dizer se atualmente há algum estudo realizado pela Conitec avaliando essa questão. É. Ok. Temos aqui um comentário, né, da Nayane Sil, que fala o seguinte: antes de tudo, queria dizer que sua apresentação foi super clara e muito enriquecedora, doutora Nayara, que eu concordo perfeitamente. Parabéns pelo domínio do conteúdo e pela forma completa e acessível com que você compartilhou todas essas informações relevantes. Achei muito legal você ter falado sobre educação em saúde. Gostaria de saber, na visão de vocês,
qual a importância da divulgação científica digital para a conscientização sobre esse tema? E quais formas vocês acreditam que ajudam a levar esse tipo de informação para o dia a dia das pessoas? Ótima Ah, pergunta. não, legal, obrigada. Bom, em relação à divulgação científica digital, é uma questão que a gente sempre avalia também. A gente, com essa coorte que avalia a efetividade da vacinação aqui em Ouro Preto, a gente tem um braço, né, desse grupo que faz educação em saúde. Só que o que a gente tem visto é que as pessoas, elas querem cada vez mais informações rápidas, não querem ler muito, e o que a gente tem que preconizar é a forma mais acessível disso chegar no público-alvo. E aí a gente tem dois públicos-alvo, os adolescentes e os seus responsáveis. Em relação aos responsáveis, acaba sendo mais fácil, porque aqui no Brasil tem muita cultura do que, por que que você foi tomar a vacina? Porque é bom. Então, como você tem a cultura da vacinação no SUS gratuita, isso acabou favorecendo muito. Agora, para o adolescente, a gente tentou várias questões, assim. A gente fez um jogo interativo para poder aumentar o conhecimento deles, tipo Candy Crush, sabe? Para poder aumentar o contato deles com o assunto. A gente fez oficinas em escolas, e aí, como é um público que varia muito, né? 9 anos, um pouco criança ainda, 14 anos, adolescente, isso acaba tendo que ser muito plural, muito variável para a gente alcançar todo mundo. Mas sim, informações pelo meio digital de uma maneira rápida, ela é sempre muito abrangente. Ok. Então, vamos para o comentário, para a pergunta do Lucas Raoni Sena Santos. Como acontece esse acompanhamento no quesito masculino? Bom, normalmente, quando o homem procura acompanhamento médico, é porque ele tem verruga, que é causado pelos tipos que não são de alto risco oncogênico, né? São os de baixo risco, mas acaba incomodando pela questão estética, enfim. Já para a questão do câncer peniano, que é bem menos frequente, normalmente o paciente ele só vai procurar quando ele já tem uma lesão aparente. Aí é feita uma biópsia para poder fazer a avaliação daquela lesão. Não existe, até onde eu saiba, um método de rastreamento do câncer peniano, mas a vacina ela está aí também para poder diminuir a incidência desse tipo de neoplasia que é causado pela infecção pelo HPV. Ok. Tem aqui um comentário da professora Silvia Stopites, da USP, que considerou a sua palestra excelente e está te dando os parabéns, Ah, né? obrigada. Obviamente, nós concordamos plenamente. Excelente. A Maria Gorete Martins de Mello também está te dando os parabéns, né? Parabéns, Nayara. E o doutor Agostinho Garcia Suelo também gostou muito da sua palestra e colocou aqui, excelente, com que nós também concordamos. Excelente. É a palavra certa. Bom, vamos ver aqui se nós temos mais outros comentários. A Pril Bretas faz a seguinte pergunta: existe relação entre co-infecção por múltiplos subtipos de HPV e maior risco de progressão para lesão maligna? A gente fez, no estudo em que a gente avaliou a prevalência do HPV aqui em Ouro Preto, a gente inclusive avaliou essa questão da múltipla infecção.
E você ter uma múltipla infecção não necessariamente quer dizer que você tem maior chance de persistência e desenvolvimento da lesão maligna. Então, não necessariamente, não é um valor, isso, a detecção de múltipla infecção não tem valor preditivo positivo para o desenvolvimento do câncer cervical. Ok, deixa eu ver aqui. Nós temos um comentário aqui da Nayane Sil e uma pergunta. Antes de tudo, queria dizer que sua apresentação foi super clara e muito enriquecedora, doutora Nayara. Parabéns pelo domínio do conteúdo e pela forma completa e acessível com que você compartilhou tudo. Queria aproveitar e perguntar: quais são, na sua experiência, os principais desafios no processo de coleta e conservação das amostras nas análises toxicológicas? Nesse caso, né? Bom, é o seguinte, isso é muito legal, porque essa questão de preservação de amostra, ela é muito importante para toda análise que a gente quer fazer, né? E para o HPV não é diferente. Existem muitos kits de citologia em meio líquido que conservam também DNA na amostra, que podem ser armazenados em temperatura ambiente por um determinado período de tempo. Outros kits que são específicos apenas para o DNA. Alguns deles você precisa coletar e rapidamente congelar, outros você tem a possibilidade de manter em temperatura ambiente por um determinado período de tempo também. Isso tem que ser avaliado. E eu penso muito nessa questão, principalmente por causa da questão da autocoleta. Porque quando a gente pensa em autocoleta, não só o armazenamento, mas a forma como essa coleta pode ser feita pode levar a um resultado falso positivo. Então, falso negativo, desculpa. Então, essa é uma questão que a gente tem sempre que avaliar para poder garantir a qualidade do exame que está sendo realizado. A outra colocação aqui da professora Silvia, ela pergunta o seguinte: você acredita que o teste usando a urina como matriz biológica possa ter sucesso no futuro, ser validado e confiável? Eu acho que a gente precisa de mais estudos nesse sentido. Essa questão da utilização da urina, ela vem sendo levantada há muito tempo, assim, desde quando eu fazia iniciação, já se falava nessa questão de utilizar a urina. E o que a gente tem hoje em dia é a evolução das técnicas de biologia molecular. A sensibilidade das técnicas que a gente tem hoje é muito maior do que o que a gente tinha. A PCR convencional tem uma sensibilidade muito menor do que a PCR em tempo real, que por sua vez já tem uma sensibilidade muito menor do que a PCR digital. Então, eu acho que com isso a gente tem grandes chances de ter a possibilidade de a pesquisa do HPV nessas amostras alternativas, digamos assim. A questão ainda é o custo, porque quanto mais sensível a técnica que a gente procura, maior o custo que essa técnica tem. Então, isso aí sempre vai ter que ser colocado na balança. Mas, com o tempo, o custo dessas técnicas passam também a ser acessíveis. E a Monique colocou aqui uma pergunta, mas eu não entendi muito bem. Acho que ela quer saber alguma coisa sobre as vacinas do HPV, pelo SUS, as 3 doses, se obriga 3 doses para se prevenir da doença. O que você tem a dizer? O que acontece é o seguinte: a bula da Gardasil, que é a vacina utilizada pelo SUS, ela preconiza a utilização de 3 doses, com 0, 2 e 6 meses de intervalo. Só que quando isso aconteceu, quando a Gardasil foi disponibilizada no mercado e quando a vacinação aqui no Brasil começou em 2014, outros estudos estavam acontecendo sobre a questão da produção de anticorpos pela vacina. E aí, rapidamente, observou-se que o uso de 2 doses já conferia uma produção de anticorpos satisfatória, principalmente quando a gente pensa que 90% da população vai ser vacinada. E muito recentemente, isso deve ter 1, no máximo 2 anos,
o esquema vacinal passou de 2 para 1 dose. E também seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde. Isso é tudo, todas essas escolhas são feitas com base em estudos. Então é isso. Uma dose só, ela vai conferir um título de anticorpos menor. Ok, mas a taxa de anticorpos produzida, se a gente pensar na cobertura vacinal grande, ela é satisfatória quando a gente pensa no desfecho, que é o câncer. Apesar disso, a gente tem que, para aqueles grupos que eu mostrei, que não são as crianças de 9 a 14 anos, e no sistema privado de vacinação, ainda é disponibilizado 3 doses. Ok. A Ingrid Beatriz, ela pergunta se o HSIL pode regredir, já que não existe tratamento. Ingrid, sim, o HSIL pode regredir, mas tem tratamento para o HSIL, que é a retirada da lesão. É feito CAF ou conização, é uma retirada mesmo do tecido lesionado. Mas a lesão de alto grau, né, lesão interepitelial, cervical de alto grau, ela pode regredir, sim. E Marco Aurélio da Silva comenta aqui que você tem uma didática, né, muito boa e te dá os parabéns pelo conteúdo e didática, né? Obrigada. E o Agledson Vieira, ele pergunta o seguinte: é possível uma paciente ter lesão NIC1 ou NIC2 e não ter a detecção do DNA do HPV? Sim, é possível. A gente tem que quase a totalidade dos cânceres cervicais são causados pelo HPV, enfim. Isso está muito relacionado com o mecanismo de sobrevivência do vírus também, né? Para que ele consiga fazer com que essa infecção persista e progrida, levando ao aparecimento das lesões e à progressão dessas lesões, a gente acaba tendo uma diminuição da carga viral. Então, muitas vezes, a paciente tem o diagnóstico, né, de NICs 1 ou 2, que são as lesões histopatológicas de baixo, médio grau, ou citopatológica, e às vezes o HPV não é detectado naquele momento. Ok. Aqui um comentário, uma pergunta da Maria Eduarda. Após o HPV alcançar células basais, ainda pode haver reversão do risco de desenvolvimento de câncer? Poderia explicar novamente essa parte da proliferação celular quando já contaminada a célula? Olha, o processo de infecção do HPV é esse. Ele vai infectar, ele vai alcançar as células basais do epitélio através da microabrasão, vai infectar essas células, ele pode permanecer ali latente, ou ele pode começar a se multiplicar utilizando a maquinaria da célula hospedeira, como o bom vírus que ele é. No entanto, até o momento em que a gente tem uma lesão de alto grau, com uma infecção na fase de transformação já, ou seja, infecção latente, infecção na fase produtiva, que evolui para infecção de fase de transformação, ainda assim é possível que o nosso organismo consiga eliminar essa infecção. O único passo irreversível é a progressão da lesão de alto grau, que foi causada por essa infecção, quando ela se torna o câncer. Aí a gente já tem um processo que não é reversível mais, mas é o único ponto. E ele leva anos para acontecer. Em média, 10 anos, desde da infecção, o surgimento das primeiras lesões, até a instalação do câncer. Isso é para a grande maioria. Uma vez assisti uma palestra do professor Zeferino, da Unicamp, que falou: existem aquelas pessoas existem aquelas infecções que não seguem o que está lá no livro, existem as exceções, mas para a maioria das pessoas é assim: um grande período de tempo entre o momento da infecção e o desenvolvimento do câncer. Nós estamos aqui no horário do término, né? 19h30. Então, eu queria saber da nossa moderadora acadêmica, professora Marta Tilana, e da nossa, e principalmente da nossa palestrante de hoje, a professora Nayara,
se nós podemos continuar mais um pouquinho, que tem tanta pergunta. Por mim, tudo bem. Por mim também. Sim, ótimo. Então vamos continuar. Não podemos perder essa oportunidade. A Carolina Ferreira, ela faz a seguinte pergunta. Primeiro, ela dá boa noite, muito obrigada pela explicação. Pela sua explicação, haveria uma associação entre a idade, HIV e infecção pelo HPV? Haveria mais algum fator que poderia estar associado a uma maior prevalência de HPV? Se sim, quais seriam as razões? Exemplo, a vacina frisa mais adolescente e HIV devido a uma maior prevenção. No primeiro caso, e devido à fragilidade, no caso do HIV. Mas se há estudos sobre outras faixas etárias, não deveria ter expansão em outras faixas etárias? O que a senhora entende por esse ponto? Bom, por que que a gente preconiza, por que que o SUS preconiza a vacinação para as crianças de 9 a 14 anos? Porque é uma idade em que espera-se que o indivíduo não tenha iniciado a atividade sexual. Então, a gente já eliminaria a chance dele adquirir a infecção pelos tipos cobertos pela vacina, que são os mais prevalentes. Mas isso não impede que a pessoa se vacine, novamente, não impede que a pessoa se vacine mais velha ou mesmo já tendo iniciado a atividade sexual. E sim, o que que vai favorecer ou não a persistência da infecção e a progressão, né, da lesão ao câncer? Esses cofatores que a gente vem falando, estilo de vida, uso de tabagismo, outras ISTs, a infecção pelo HIV, é, por, além pelo mecanismo, né, de ação que ele tem, deixando o indivíduo muito mais vulnerável à ação de outros patógenos. Então, é isso. Por que que o SUS não vai fornecer a vacina para faixas etárias maiores? Porque se você começar, desde que você começou a vacinar aquelas crianças que lá naquela época tinham de 9, a faixa etária mudou, mas se não me engano começou com 9 a 11 anos. Essas pessoas já estão aí com 25 anos e já foram vacinadas. Então, aquele tipo viral, contra aquele tipo viral, ela já estava imunizada. O SUS só não tinha condição de vacinar um grupo maior, naquele ponto inicial. Sim, o Divino, ele pergunta o seguinte: por que a maioria das campanhas de HPV foca nas mulheres, se os homens também podem transmitir e desenvolver cânceres ligados ao vírus? Boa. Primeiro, porque o câncer cervical, dentre aqueles cânceres, é o que mais tem influência da infecção pelo vírus. Por exemplo, a gente pode ter outros tipos de câncer orofaríngeo, câncer anal, que não sejam causados pela infecção pelo HPV. Segundo, eu acho que por causa da prevalência do câncer cervical. E terceiro, porque a nossa sociedade tem um pouco a mania de poupar os homens, não sei, porque a gente acaba fazendo uma imunização de rebanho, né? Se o homem também é vacinado, a mulher, consequentemente, está protegida contra o vírus também, porque a gente tem essa questão da proteção de rebanho, da imunização de rebanho. Mas é um pouco isso. E assim, a vacinação hoje em dia, ela é disponibilizada para homens e mulheres, de 9 a 14 anos. Agora, o rastreio do câncer de colo de útero, aí sim, só para as mulheres, né? Ok. A Stephanie, ela pergunta o seguinte: fui vacinada através de uma campanha feita na escola. Entretanto, me recordo que somente as meninas foram vacinadas. Você acredita que a vacinação masculina também deveria ser mais divulgada e incentivada? E que essa prática poderia prevenir mais ainda a transmissão do HPV?
ou que não existe tanta necessidade, sendo a prioridade a vacinação feminina? Não, Stephanie, é muito importante que os homens também se vacinem, justamente por essa questão, né, da proteção, da imunização de rebanho. E no início, se não me engano, realmente só as meninas foram vacinadas. Só que rapidamente o SUS passou a disponibilizar a vacina para os meninos também. Ah, ok. A Evanice, ela faz o seguinte comentário: quais os principais desafios atuais para ampliar o acesso ao diagnóstico do câncer cervical nas regiões mais vulneráveis, mesmo com a existência do programa de rastreamento como o Papa Nicolau? Bom, eu acredito que seja o preconceito, porque se a gente avaliar o número de mulheres que procuram a assistência básica de saúde, né, a atenção primária de saúde para fazer o preventivo, a gente tem um número e normalmente a gente vê que essa mesma mulher, mesmo com resultados negativos consecutivos e que poderia voltar só dali a 3 anos com o Papa Nicolau, ela volta todo ano. E aquela que não vai, ela não vai mesmo. Então, existe essa questão do tabu, existe também a questão da falta de infraestrutura, porque, como eu comentei, para a realização do Papa Nicolau, e mesmo para quando for o teste de HPV, você precisa ter uma infraestrutura. No caso da citologia, você precisa de ter um especialista para poder fazer aquela análise. E a gente falando assim, não precisa falar nem só em Brasil, se a gente falar no estado de Minas mesmo, a diferença entre o sul e o norte de Minas é gritante. Então, tem locais que não têm infraestrutura, um serviço de saúde tão bem estruturado. Então, eu acho que a questão é estrutura, conscientização e alternativa. Porque se eu tenho estrutura e se a mulher está conscientizada, beleza, mas tem aquela que ela não se rende ao constrangimento que ela entende que existe naquele momento. Então, a gente precisa ter uma alternativa. Ok. E a vacinação, né, gente? A Lucimar faz a seguinte pergunta: gratidão pela excelente palestra. E minha dúvida está relacionada às jovens que inicialmente tomaram apenas uma dose da vacina para HPV e não as 3 doses preconizadas inicialmente. Possui alguma cobertura vacinal? Possui uma boa cobertura vacinal, é o que eu comentei. Quando a gente pensa, isso foi muito falado na época da Covid, né, gente? Vacinação é um pacto social pela saúde. Todos têm que estar vacinados para que aquela eficácia seja cada vez maior. Então, sim, essa medida do SUS, ela veio seguindo estudos, inclusive recomendados, é uma medida que foi, inclusive, recomendada pela OMS. Então, sim, uma única dose confere uma cobertura suficiente, principalmente quando a gente pensa que todos estão vacinados, ou pelo menos deveriam estar. E É, outra, só um minuto, desculpa, professora. E isso acabou melhorando muito a questão da abrangência, da cobertura, porque muitos adolescentes tomavam a primeira dose e não voltavam para a segunda. Então, sendo o esquema de uma dose só, você consegue ampliar também o esquema, a cobertura vacinal. é. O doutor Humberto Zardo faz a seguinte colocação: sobre os números de doses, como ocorreu com outras vacinas, por exemplo, o HBV, a tecnologia de fabricação e conservação ajudaram a reduzir de 3 para 2 doses. Há alguma notícia sobre o mesmo no HPV? Em relação à questão de fabricação e conservação, eu não acho que tenha sido por esse motivo que tenha reduzido o número de doses. Foi muito mais por uma questão de avaliação da efetividade da produção de anticorpos de maneira satisfatória com uma dose só. Ok. A Joseli
faz o seguinte comentário. Excelente apresentação. Na semana passada, num congresso americano, foi mostrado que tem vacina há 20 anos e atualmente só nonavalente, já há uma mudança de prevalência de alguns subtipos de risco médio, como HPV 39 e 51. Depois, a Joseli até comenta aqui que lá eles estão facilitando a autocoleta, né, para ampliar o acesso. E ela comenta também que a MSD já está incluindo a nonavalente na produção nacional. E é exatamente isso que a Joseli falou. Se a gente começa a suprimir a infecção pelos tipos vacinais, que é o que a vacina vai fazer, o que que a gente imagina que vai acontecer? Os outros tipos vão se tornar mais prevalentes. Então, a gente precisa de uma vacina cada vez mais abrangente para poder, de fato, eliminar a chance de câncer. A Lucimar, ela fala que o SUS usa vacina de HPV quadrivalente, que protege contra 4 tipos de HPV, enquanto na rede privada, a vacina monovalente que protege contra 9 tipos. Mesmo assim, ainda, e preconizar apenas uma dose no SUS? Sim, exatamente, é o que a gente falou. O fato de ser quadrivalente ou monovalente o número de doses não tem muito a ver. A questão é a cobertura, contra quais tipos ele vai conferir cobertura, né? E o quão satisfatória essa cobertura é, assim, essa produção de anticorpos é. E aí, como eu disse, uma dose é suficiente, quando a gente pensa em 90%, né, da população vacinada, principalmente. A Ingrid, ela fala o seguinte: gostaria de, primeiramente, agradecer por toda a exposição do conteúdo, professora. Durante a explicação, você citou a autocoleta para a detecção de HPV. Gostaria de saber se tem muitos estudos referentes a esse método. E no Brasil, quais são os principais desafios para a educação em saúde da mulher nessa implementação? O que pode ser feito para que isso se torne uma realidade no contexto brasileiro? Sim, existem muitos estudos, existem meios de coleta, inclusive secos. A paciente coleta o material cervical com suave e isso é armazenado como se fosse uma espécie de papel cartão, e aí a extração de DNA é feita a partir daquela amostra. No entanto, é importante a gente pensar o seguinte: como essa amostra foi coletada, para que a gente não tenha um resultado falso negativo. A melhor amostra é aquela que é representativa da junção escamo-colunar do colo uterino. Então, quando a gente faz a autocoleta, a paciente ela tem que ser devidamente instruída para que a coleta aconteça da melhor maneira possível, para que a gente tenha uma amostra representativa. E lembrando, depois do teste de HPV, dependendo do resultado, essa mulher ela vai precisar fazer uma colposcopia ou uma citologia. Quando a gente pensa em autocoleta, se a gente não usa um meio em que a gente tem a preservação das células, depois essa mulher vai ter que fazer uma coleta de Papa Nicolau. Então, é isso, assim. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas mais estudos têm que ser feitos, mais educação tem que ser feita para que a população saiba como coletar. Ok. A Bruna, ela faz uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: outra dúvida. Quando eu tomei as vacinas, eu tomei 3 doses que eram preconizadas pelo SUS. Logo depois, passou a ser apenas uma. Por que houve essa mudança? Justamente porque se observou que uma seria suficiente. Mas ela ter tomado 3 não tem problema. Ah, tá. A Daniele fala o seguinte: boa noite. Achei estranho o resultado de PCR de uma paciente que teve HPV 18 positivo,
com um ano após repetição, dá negativo para HPV-18 e positivo para os tipos pesquisados juntos. 31, 33, 35, 39, Putz, tarará. E aí? isso daí é um problema, né? Bom, primeiro, nesse meio tempo, pode ser que ou essa infecção pelo HPV-18 da paciente tenha sido eliminada, ou ela tenha sido controlada a um ponto em que a gente não tenha produção de partícula viral e por isso a detecção não foi possível, ela está latente. E nesse meio tempo pode ser que a paciente teve uma nova infecção ou essa infecção já existia lá atrás. Porque o que que acontece? Pelo que eu estou vendo aqui, é um teste, esse teste que foi usado, é aquele teste, é um dos testes que são mais usados. Ele diferencia a presença do 16 ou do 18 ou dos outros tipos de HPV de alto risco, que são esses que foram citados aqui na pergunta, né, do 31 a 68. Então, é isso. Ou ela adquiriu uma infecção nesse meio de caminho, ou naquele primeiro momento ela já tinha múltipla infecção, mas só o 18 foi detectado. No segundo momento ela eliminou o 18 e só a outra foi detectada. Não dá para saber. O mais importante é a gente ter em mente que teste positivo para HPV tem baixo valor preditivo positivo e alto valor preditivo negativo. O que que é isso? Se não tem HPV, a chance de ter lesão é quase zero, tanto que vai repetir só lá de 5 anos. Agora, teve HPV? Beleza, vai acompanhar. Também não é motivo para se desesperar. A chance de ter lesão de novo é pequena. Tem que monitorar. E tem o tempo, né? Um longo tempo para monitorar. E o que aconteceu foi exatamente isso. E aí, quando é esse tipo de teste que diferencia 16, 18 de outros tipos de alto risco, vem esse tanto de tipo citado. Mas não quer dizer que ela tem todos esses tipos. Ela tem pelo menos um ou só um desses tipos de alto risco. Ok. A Ana Luísa escreveu o seguinte: excelente a palestra, doutora, muito obrigada. Gostaria de saber o que poderia ser feito para melhorar a confiança da população nesse esquema vacinal com relação aos mitos e fake news sobre as vacinas. Educação em saúde, educação política, educação em tudo, gente. Isso é uma questão de educação. Eu acho que mais que crença é acesso à educação de qualidade. É, a Dilce Morgana, ela pergunta o seguinte: quanto mais tarde administrar, mais tempo para a cobertura, ao invés de 9 anos, aplicar aos 14 anos? Não necessariamente, até porque a distância, o período entre uma idade e outra ali seria de 5 anos só. Quando a gente pensa em cobertura, isso não é tanto, né? Eu acho que é muito mais preconizar em aplicar antes do início da atividade sexual. Ok. A Lucimar, ela faz um comentário aqui, agradecendo, né? Muito obrigada, professora, por seus esclarecimentos. Parabéns a todos os profissionais da academia pelo belo trabalho. Muito obrigada. E a Muito Nair obrigada. fala o seguinte: ótima palestra, muito obrigada por todas as informações e boa noite. Então, já que estamos encerrando aqui, eu vou ser absolutamente breve por conta aqui do tempo que já expirou. Queria agradecer demais, demais a professora Nayara. Vejo que você é uma pessoa jovem, com altíssimo potencial, uma didática maravilhosa, né? Um conhecimento profundo do assunto, respondeu sem pestanejar todas as colocações, e eu só tenho a te agradecer e desejar muito sucesso à frente na sua profissão. Então, tenha muito êxito e seja muito feliz, né? E eu te agradeço muito como coordenadora do Eixo, em nome de todos os componentes.
e vou passar a palavra para a professora Marta Dilana para fazer o encerramento dessa palestra. Muito obrigada, Nayara, e agradeço também a presença de todos os participantes. Boa noite a todos. Professora Marta, com a palavra. Ok, obrigada, Graçola. E eu estou aqui emocionada, né? Feliz, encantada de ver o desempenho da minha colega, mais jovem colega do departamento, produto inteiro da Escola de Farmácia de Ouro Preto. A gente fica orgulhosa. Transmito o meu abraço a você, agradecendo muito, agradecendo pela academia, agradecendo a sua orientadora. Espero que ela esteja nos assistindo. E parabéns. Estou muito orgulhosa de você hoje. Obrigada, Graça, por conduzir aí as perguntas de todos os participantes. Acho que tivemos um seminário de qualidade hoje em nosso eixo. Boa noite a todos, então, e muito obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigada novamente, as professoras Marta e Maria das Graças. Eu é que me emociono de estar aqui, pela oportunidade que eu tive. E é isso, muito obrigada mesmo. Foi uma maravilha. Parabéns. Continua. Um abraço, pessoal. Então, um Tchau. abraço para todos. Boa Uma noite. garotinha, né, Graça? Boa noite.